Irmãos, eu vou dar sequência ao meu estudo, sempre que eu tenho oportunidade de trazer, 1 Coríntios. Capítulo 7, versículos 1 a 24, apesar de ser uma leitura longa, mas eu acho que o nosso estudo de hoje será breve. 1 Coríntios 7, versículos 1 a 24. Nesse texto, Paulo ele está fazendo um ensinamento, com base, após uma grande série de ensinamentos e exortações sobre divisões na igreja, sobre imoralidade e tantos outros temas que nós já vimos até aqui. Ele está apresentando um ensino com relação a casamento. E eu confesso que é um assunto que eu sofro. Vocês sabem disso, aqueles mais íntimos que sabem muito bem disso. Cheguei a postar nas redes sociais no dia que eu comecei os estudos, que um dos motivos maravilhosos de você pregar numa carta, num livro específico da Bíblia, é que você finaliza um assunto e já sabe o que vai continuar pregando. Isso é muito bom. Mas também o ruim de você pregar uma carta é que aquele assunto que mais te maltrata, não tem como fugir dele. Então vamos falar de casamento. Então, como título desse tema, falando em casamento, o que a gente vai estudar com Paulo a respeito disso? Então, nessa perícope, ele fala sobre o casamento, mais especificamente aos casados, mas também aos solteiros, aos viúvos, aos divorciados e a cada, vamos pensar aqui, entre aspas, a cada estado civil que a sociedade hoje está impondo, Paulo está tratando aqui. A Bíblia ela é clara, ela é específica. Então, se o homem ele quer abrir um leque maior para várias coisas, a Bíblia aponta apenas para um ponto, que é Cristo. E com base nisso tudo, Paulo ele sugere muitas coisas. Em alguns momentos ele fala que é um mandamento, em outros momentos ele fala que é uma sugestão dele. Então nós vamos observar que há algumas coisas que causam polêmica, nós vamos entrar nisso. Ele fala, isso sou eu falando. Outras coisas ele fala, isso é um mandamento. Então vamos estar atentos a isso. 1 Coríntios, diz assim na minha versão NVI. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom da parte de Deus. Um dom, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar dentro de desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie de sua mulher. Aos outros eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se o irmão tem uma mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separasse, que se separe. Em tais casos, o irmão ou irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido?
Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhes designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas, se você puder conseguir a liberdade, consiga, pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor, semelhante àquele semelhante àquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Oremos. Pai, Tu és maravilhoso e por isso damos graças a Ti. Obrigado porque o Senhor nos deu a Tua palavra revelada para que muitos assuntos pudessem ser de fato entendidos conforme a Tua vontade e não somente com a nossa. Conduza-nos neste culto para que possamos estar preparados para aprender mais de Ti e termos aplicações claras e eficientes em nossas vidas. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, Paulo ele está usando agora esse tempo para falar de casamento e ele está dizendo muitas coisas, mas dentre elas a que ele sempre se repete é: mantenham-se como estão, permaneçam como estão, seja casado, viúvo, solteiro, independente da condição, ele fala, mantenha-se dessa forma. Vamos entender esse contexto geral agora, destrinchando passo a passo. Mas antes disso, a grande ideia fica da seguinte forma: a vida do cristão, seja solteiro, casado, viúvo ou divorciado, deve ser para a glória de Deus. Vou repetir. A vida do cristão, seja solteiro, casado, viúvo ou divorciado, deve ser para a glória de Deus. Como que nós vamos então entender tudo isso e praticar de tal forma, conforme ensinado? Então, no versículos 1 a 7, nós vamos enxergar que Paulo está ensinando mais especificamente sobre direitos e deveres conjugais. Então, vou usar Fernando e Lohane, que são os mais recém-casados da nossa igreja. Antes de casar, teve que um acompanhamento, um estudo, para falar sobre como que deve ser o direito e dever de cada um no casamento. Então, estudaram, certo? Talvez muitos aqui, na sua época, não tiveram esse acompanhamento, mas hoje é cada vez mais fácil o pastor acompanhar, algum casal mais experiente acompanhar. Então, Paulo, que até então muitos dizem que ele era solteiro, outros falam que ele era viúvo, mas ele nunca fala qual o estado civil, ele só diz o seguinte: permaneçam como eu. Bom, isso ele fala para quem não está casado no momento, seja viúvo, seja solteiro. Então ele fala dos direitos e deveres conjugais. Ele fala o seguinte nos versículos 1 a 7, repetindo: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Então, uma observação, Paulo ele está respondendo a alguns questionamentos. Ele não simplesmente está falando porque ele quer falar, mas provavelmente aqui houveram algumas perguntas com relação ao casamento e Paulo responde: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, ou seja, vocês me perguntaram, mandaram para mim essas perguntas, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher com seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento.
Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Então, ele inicia essa parte com sua opinião, que seria melhor então que os homens não tocassem em mulher. Mas, por causa do pecado, ele fala, então melhor que se case e cada um cumpra o seu papel conjugal dentro do seu casamento. Olha só, o homem pertence à esposa e a esposa pertence ao esposo. Assim como nós que somos servos do Senhor, pertencemos a Cristo, nós não fazemos mais a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Casou, meu filho? Casou, meu filho? Faça a vontade do seu cônjuge. É isso que Paulo está falando. Se vocês, por algum momento, não tiverem suas relações, conforme o ensinamento lá em Gênesis, que seja por pouco tempo para a glória do Senhor, para glorificar, para a oração, para ter intimidade com Deus. Mas olha só, não fuja das suas responsabilidades, porque uma vez que você fica muito tempo sem cumprir o seu papel, Satanás pode usar disso como um meio de atrapalhar o seu casamento. Então estejam atentos. Se você é solteiro, não toque em mulher, mas se você está casado, cumpra seu papel dentro do seu lar. Muita gente fala por aí, vou parafrasear as frases deles, é que eu vou casar para ser feliz, eu vou casar para que meu parceiro e minha parceira satisfaçam as minhas vontades. Não é isso que a gente ouve por aí? Eu vou casar porque eu quero ser feliz, eu vou casar porque eu vou ter alguém que vai cuidar de mim. Mas por que a gente não fala então, eu vou casar para fazer minha esposa feliz? Eu vou casar para servir a minha esposa. Eu vou casar para dar minha vida por ela. Eu vou casar para satisfazer a vida dela. Nós podemos ler isso lá em Efésios 5:25, o que o próprio Paulo escreve para nós. Eu vou ler do 22 em diante, que ele fala sobre os deveres conjugais também à igreja de Éfeso. Efésios 5, eu anotei só o 25, mas eu vou ler o contexto do 22 até o 33. Diz assim: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Isso causa polêmica também quando a gente fala sobre sujeição. Muitas mulheres, até homens, rebatem falando, não pode, é por isso que está se largando, que o homem quer mandar na mulher. Ninguém está falando de escravidão, ninguém está falando de ditadura. Sujeitar-se é entender o seu papel dentro do casamento. Até porque a gente sabe que muitas mulheres, às vezes, não deixam seus esposos crescerem, porque elas querem mandar na casa. Mas o papel da casa é o homem como cabeça e a mulher sujeita a ele. Não escrava humilhada, mas entender que o papel dela é auxiliar a ele. Então, para que acabe as polêmicas, sujeição não é escravidão. Aí ele fala também aos maridos, que é para a gente calar a boca de muita gente. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar de água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Eu vou ler só até aqui, que é para a gente não seguir, que agora ele fala de filhos, etc. Mas olha só, se a gente fala para a mulher ser sujeita ao seu marido, o peso maior está nas costas de quem? Do marido. Porque ele não vai se sujeitar a ela, ele vai entregar a sua vida por ela, como Cristo entregou a vida pela igreja. Então aqui não há escravidão, aqui há acordo de casamento. Como maior exemplo, Cristo que é o noivo e a igreja que é a noiva. Então, em resumo, Paulo fala, melhor seria que o homem não tocasse em mulher, mas já que se casou, então cumpra cada um o seu papel no casamento. E assim Deus será glorificado.
Então, Paulo agora na outra parte, nos versículos 8 a 17, ele diz o seguinte: permaneçam como estão. Então, vamos lá. Primeiro ele fala sobre os direitos conjugais. Olha só, não é bom casar, fica sozinho aí, não toque mulher. Mas, quer casar? O casamento funciona dessa forma, cada um no seu papel. E agora, nos versículos 8 a 17, ele fala: permaneçam como estão. Diz assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar do que ficar dentro de desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie com o seu marido, e o marido não se divorcie de sua mulher. Aos outros eu mesmo digo, não o Senhor. Se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem um marido descrente e se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por sua mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separasse, que se separe. Em tais casos, o irmão ou irmã não ficará debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Nós temos aqui então no início, ele fala o seguinte: diga aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Então ele está sugerindo. Depois eles falam, no versículo 12: aos outros eu mesmo digo, não o Senhor. Ou seja, é ele dizendo, não é o Senhor. Se o irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie, opinião dele. Mas ele fala no 10, nesse sanduíche, então no 8 ele fala a opinião dele, no 12 ele fala a opinião dele, mas no 10, como sanduíche, ele fala: aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Então nós temos aqui opinião dele, sugestão dele, mas nós temos aqui que para os casados é um mandamento: não se divorcie. Bom, então aqui a grande polêmica é sobre os solteiros permanecerem solteiros. Alguém concorda com isso? Solteiro permanecer solteiro? Não concordo, mas estou sujeito a aceitar, se essa for a vontade de Deus. Mas, só que essa polêmica que todo mundo causa, Paulo fala que solteiro tem que permanecer solteiro. Nós lemos aqui: digo, porém, aos solteiros, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se. É uma posição dele, é uma ideia, é uma sugestão. Ele não está ordenando e tal, quer dizer que eu, Marcelo, posso casar? Sim, se for a vontade de Deus, é claro. Mas não é polêmica, gente, não há polêmica, porque é sugestão de Paulo. Ele não ordenou. Paulo, em nenhum momento ele apresenta como mandamento ou ordenança, ele fala que é sugestão dele, até porque no versículo 9 ele continua: mas se não conseguem, casem. Se fosse mandamento seria: não casa, não casa, não casa. Mas se fosse um mandamento, esta carta não estaria na Bíblia, porque foge de Gênesis, quando Deus falou: o homem deixará pai e mãe, unirá sua mulher, se tornarão uma só carne. Então o próprio Deus abençoou o casamento. Se Paulo fala que não é para casar, como que a gente iria procriar? Então ele não dá um mandamento, ele dá uma ideia, no sentido de que use a sua solteirice para servir ao Senhor com mais alegria. Isso é até motivo de piada que eu mesmo inventei, conversando com uma amiga minha. Quando eu fui assumir os adolescentes, eu estava orando lá nos juniores e eu orava: Senhor, prepare um líder para os adolescentes. Senhor, prepare um líder para os adolescentes. E Deus perambulando, né?
andando pela igreja aqui, viu vários casais preparados, vários casais estudiosos, casais antigos, casais novos, que poderiam assumir os adolescentes. Mas aí nessas que ele estava andando, ele falou consigo mesmo, Trindade, então, ele falou consigo mesmo, ele pensou, esse cara está andando sozinho por aí, não tem mulher não, ó. Aí fala igual o nordestino, tem mulher não, ó. Vou pegar esse cara aí. É solteiro, não vai ter que dividir o reino com a esposa, não vai ter que dividir o reino com o filho. Olha só, esse aqui é o cara que eu preciso. Ele que lute. E aí estou eu aqui até hoje. Mas ninguém riu, ainda bem, que a piada é sem graça mesmo. Mas estamos aqui para isso, servindo ao Senhor com alegria enquanto solteiro. E se casar, vai parar? Você parou, Lohane, de servir? Você parou, Fernando? Não, né? Não para. Acontece que depois de casado, o ministério muda. Agora são dois em uma só carne agora. E o primeiro ministério agora é qual? Casamento. Depois a igreja. Então, Paulo, ele não fala que não deve, ele sugere. Mas, diferentemente do que ele fala aos solteiros para permanecer e gera uma polêmica, ele fala aos casados a mesma coisa que não gera polêmica nenhuma. Casados, permaneçam casados. Por que não tem polêmica? Porque é um mandamento divino. Então, ele fala aos casados que continuem assim. Permaneçam casados. Mas se houver o divórcio, reconcilie-se ou não busque novo casamento. Ele fala também nesse mesmo trecho sobre o julgo desigual. Olha só, independente de você estar casado com crente ou descrente, permaneçam-se casados. Se você está casado, mantenha assim. Mas meu esposo, minha esposa é um descrente. Seja luz na sua casa, no seu lar. Ele fala que o não cristão está sendo o quê? Santificado pelo cristão. Inclusive os próprios filhos. Então nós devemos entender de uma vez por todas que nós não chegaremos à perfeição 100%. Isso é impossível, porque lá no Éden, quando Eva comeu do fruto e Adão também comeu, nós caímos. E a criação perfeita que Deus falou ficou muito bom, já não está mais muito bom, jamais ficará. Mas nós podemos a cada dia entender que com base na palavra do Senhor, nós vamos buscar a perfeição diariamente. Podemos saber, ter certeza que 100% não será possível, mas eu posso a cada dia, com base na palavra, com base nos ensinamentos, entender que vou chegar mais perto possível. Estou solteiro? Permaneça assim, mas se não é possível, case-se. Casou? Não peque, mantenha-se casado. Não foi possível, teve que divorciar. Lute para que sua vida, na posição de divorciado ou de viúvo, glorifique também o nome de Deus. Irmãos, eu não vou entrar aqui no mérito de separação e divórcio, porque existem essa diferença, tá? Separação e divórcio é muito diferente. Não vou entrar na polêmica, mas vou deixar bem claro que, em alguns casos de agressão, por exemplo, é aconselhado que haja separação. Porque a gente não vai aconselhar de que um casal que está em briga, que o homem está agredindo a mulher, ou vice-versa, que também é possível a mulher agredir o homem, a gente não vai aconselhar, fique lá e morra. Não. A gente pode aconselhar, pode se separar, mas separar não é divorciar. Separar é sair da sua casa e ter um tempo. Divórcio é dizer que acabou os laços. Ambas as partes, nós sabemos que para Deus não é agradável. O ideal seria que ambas as partes entendessem e se mantenham casados. Então não vou entrar nesse mérito. Vamos entrar apenas no ensinamento sobre estejam como estão, para que a gente não possa desviar nossa mente.
Nos versículos 18 a 24, nós vimos Paulo falando uma outra parte desse ensinamento. Submeter-se à condição que foi chamado. Submeta-se à condição que você foi chamado. O engraçado é que aqui, na dobradiça do livro, isso é um assunto que meio que distorce do contexto de casamento. Mas no estudo, se fosse assim, vamos fazer um estudo na EBD por tantos domingos, cada tópico seria dividido muito maior. Talvez deveria ter uns 10 estudos aqui. Mas para uma pregação de domingo a gente tem que pegar o máximo possível para a gente entender o mais rápido também. Então, parecendo ser algo diferente, mas no contexto geral a gente vai entender que vai acabar aplicando-se também ao casamento. Diz assim, versículo 18 a 24. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Alguém sabe o que é circuncisão? Então, para os juniores que fazem discipulado comigo e para os adolescentes, nós podemos marcar um dia para falar sobre isso e mostrando cientificamente o que é uma circuncisão. Não vou botar vídeo não, é complicado demais, tem gente que não aguenta e desmaia. Mas circuncisão é uma cirurgia, tá bom? Que faz parte da aliança de Deus. Ok? Ok? Isso aí. Falou baixo, mas eu não consegui entender. Então, faz parte da aliança. Então, ele fala: foi alguém chamado já sendo circunciso? Não desfaça a circuncisão. Ou seja, o Bruno foi circuncidado, né, Bruno? Por isso que ele falou claramente. Então, é possível desfazer? Não, então desfaça. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não circuncide. Ué, por quê? Porque a nossa circuncisão já foi em quem? Em Cristo. Não há mais necessidade da circuncisão. A circuncisão não significa nada. E a incircuncisão também nada é. Ou seja, uma coisa ou outra, tanto faz, porque agora nós estamos em Cristo. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado a ser um escravo? Não se incomode com isso. Mas, se puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhante àquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Então nós temos aqui um contraste. Se você é escravo, você é liberto em Cristo. Se você está liberto, você é um escravo de Cristo. Tudo aponta para Cristo. Sendo que essa escravidão a Cristo, nada se assemelha com a escravidão do mundo, porque essa é agradável. A do mundo leva para o inferno. Vocês foram comprados por alto preço, e nós costumamos cantar aqui, que nós fomos comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Então ele conclui: foi chamado na circuncisão ou não? De nada mais importa. Porque circuncisão ou incircuncisão jamais será maior que Cristo. O mais importante é obedecer aos mandamentos de Deus em Cristo Jesus. Uma vez escravos, nossa liberdade foi conquistada por um alto preço naquela cruz. Não há mais necessidade de sacrifício. Não há mais necessidade de circuncidar-se. Já fomos libertos em Jesus. Nós devemos estar mais atentos ao nosso chamado e servir ao Senhor, independente de como eu estou. Escravo, livre, circunciso, incircunciso, e entrando
como eu falei, esse assunto parece ser diferente, mas ele faz parte do casamento. Casado, solteiro, viúvo, divorciado. As aplicações ficam da seguinte forma. Vai parecer repetitivo e vai parecer que é a mesma coisa, mas eu coloquei essas aplicações na ideia de fortalecer o pensamento. Primeira aplicação. Seja seu casamento uma ferramenta para glorificar ao Senhor. Seja seu casamento uma ferramenta para glorificar ao Senhor. Uma frase muito utilizada no próprio casamento, quando o caso tem a festa, tem a mesa dos dois. Foi utilizada recentemente no jantar de casais, um para o outro e ambos para Deus. Que assim seja. Que cada um, cumprindo seu papel, glorifique ao Senhor de fato. Irmãos, eu não sou casado e não estou dizendo que vai ser um mar de glórias na sua casa, no seu lar. Haverá briga, sim. Assim como irmãos brigam, pais e filhos brigam, esposo e esposa também brigam. São duas pessoas completamente diferentes, criados muitas vezes em cultura diferente, que vão se juntar, porque tomaram a segunda decisão mais importante da vida: passar o resto da minha vida com essa pessoa. São duas pessoas diferentes que vão se tornar uma só carne. Gente, vai ter atrito, não é fácil. Mas quando esses atritos são resolvidos conforme a palavra de Deus, aí sim a frase vale: um para o outro, ambos para Deus. Então seja seu casamento um instrumento, uma ferramenta para glorificar o Senhor. Segunda aplicação. Eu falei que é bem parecido, mas eu estou querendo enfatizar mesmo as aplicações. Então eu falei, seja seu casamento, agora seja seu estado civil. Seu estado civil é para a glória de Deus. Marcelo, você falou então o seu casamento seja ferramenta. Sim. Mas eu não sou casado. Seu estado civil também é. Então, algo que muita gente me aconselha quando eu oro pedindo por uma esposa é falando assim: cara, não coloca o seu casamento como motivo para ser feliz. Não, estou colocando. Até porque a gente não pode esperar. Seja seu estado civil, para a glória do Senhor. Solteiro, casado, viúvo, divorciado, se o casamento não deu certo, já divorciou, não pode voltar atrás. Que isso também seja para a glória de Deus. Se solteiro, cuidado para não pecar e case-se para que não peques. Viúvo, não coloque o recasamento no lugar de Deus. Então, solteiro, não coloque o casamento no lugar de Deus. Viúvo, não coloque o recasamento no lugar de Deus. O novo casamento, na verdade. Casados, não se separe. Deixa Deus ser o centro do seu casamento. Divorciados, separados, não coloque um desejo de um recasamento no lugar de Deus. Como eu falei, divórcio, separação é para outro momento, não é agora a hora de falar. Mas se você é separado ou divorciado, muitos entendem que não deve ter recasamento, muitos entendem que deve ter recasamento. Mas para não entrar nessa discussão, eu finalizo. Não coloque o recasamento como prioridade. A igreja sabe qual é a minha posição, mas eu não preciso ficar expondo toda hora. Mas não coloque solteiros, não coloque o casamento à frente de Deus. Viúvos, não coloque o desejo de casar novamente. Casados, Deus é o Senhor.
divorciados, honra a Deus. Recasamento, deixa Deus agir, se for da vontade. Terceira e última aplicação. Sua vida é para a glória de Deus. Como eu falei, pensando naquilo que a sociedade tem impondo, que está impondo, existem agora vários estados civis, existem agora vários meios de se caracterizar seu gênio. Nós sabemos que é masculino e feminino, mas por a sociedade falar que existem vários meios de se apresentar para a sociedade, sua vida é para a glória de Deus. Seja qual for sua condição, sua vida deve ser um grande espelho que reflete a imagem do Senhor. Se assim não é, se minha vida não é um espelho que reflete a imagem de Cristo, aí vou fazer aquela perguntinha do livro, Felipe Riquelme: eu sou mesmo um cristão? Reflita a imagem do Senhor para que sua vida possa ser um instrumento para a salvação de outros. Que Deus possa nos conceder um bom ano de 2022 e que nossa vida, conforme falado, de solteiro, casado, divorciado, viúvo, separado, seja qual for a nossa condição, que em 2022 a nossa igreja, Igreja Batista do Egito da Praia, possa, como o corpo de Cristo, ou como cada membro nas suas atividades diárias, ser esse grande espelho que reflita a imagem do Senhor e que outras vidas sejam salvas, não por nós, mas pelo poder do Espírito Santo através do nosso agir. Meus irmãos, fiquem com Deus, que possa nos conduzir para nossos lares com segurança.